Vamos procurar uma posição tranquila, uma respiração adequada. Os que quiserem fechar os olhos, podem fechar. E sintonize a música. Querido Jesus, amado Mestre, a alegria e a felicidade é imensa quando trabalhamos em Teu nome, quando nos reunimos para proferir palavras que trouxestes ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, para nos esclarecer sobre a vida verdadeira, que é espiritual, bem como o encaminhamento dessa vida espiritual com a material. Que possamos abrir os nossos olhos e ouvidos para o nosso palestrante, nosso querido Oscar Bucão, que vai falar sobre a razão da dor na noite de hoje. Isso está no livro Jesus no Lar, na página 97 até 99, se alguém quiser ler depois em casa, para fixar melhor. Mas que tenhamos consciência da necessidade de desenvolvermos o conhecimento para nos tornarmos seres melhores a cada dia. Que essa construção seja iluminativa e constante, visando a paz, visando o equilíbrio, visando a moralidade e a ética, segundo a lei de Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que nos dá. Agradecemos pela família que temos, a qual pertencemos. Agradecemos pelos amigos. Agradecemos por tudo que já temos, mas principalmente por aquilo que já somos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. Então, com a palavra, nosso irmão Oscar Bucão. Você muda aí a... Não, só coloca a luz branca, além dessa. Isso, obrigado. Você verifica se está tudo bem, a imagem, o som, tudo? Ok, boa noite a todos e a todas. Jesus nos abençoe. Amém. Que bom que estamos juntos aqui, mais uma vez, nesta casa, onde se pratica o bem e se vive a paz. Na noite de hoje, nos foi solicitado pela casa que nós fizéssemos algumas breves considerações sobre o tema A Razão da Dor. A razão da dor. E esse tema está, como a Dê já falou, no livro Jesus no Lar, uma psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Neio Lúcio traz nesse livro mensagens assim belíssimas da convivência de Jesus com os discípulos. E naquela convivência da época, em especial, situações, ocorrências, umas conhecidas e até de certo modo, nós encontramos aqui e ali nos evangelhos, algumas passagens, outras tantas, e a maioria não. São passagens que realmente Neio Lúcio coletou dos registros no mundo espiritual. Porque, como outros tantos espíritos também têm a oportunidade de fazer isso, de desenvolver essa tarefa, Porque todo fato vivido, todo ato praticado, toda experiência, toda vivência, toda ocorrência tem registro. Não há nada que não tenha registro.
tudo tem registro. Nós é que muitas vezes não temos a exata percepção do fato e do registro que aconteceu. Né? Então, muitas vezes, uma pessoa nos encontra, mas eu te conheci, foi da onde? Mas tem uns 15 anos, você estava lá na casa de AD, e aí... Não, eu não me recordo. Não, olha, você estava com a roupa tal, assim. Teve um momento que você encontrou, é verdade, agora eu estou lembrado do que você está... Porque você lembrou porque teve um registro. Como não foi um fato ou uma ocorrência que naquele momento tenha lhe despertado algo, você não fixou aquilo. Mas o registro existiu, porque a mente, ela registra tudo. Tanto que muitas vezes acontece alguma situação assim, um evento, mas menino, você não lembra, foi uma criança que passou, a criança estava de vermelho, passou, na hora caiu um copo, é mesmo, passou uma criança, agora que eu estou me lembrando que passou, porque teve um registro. Como não foi algo muito relevante, você deixou aquilo passar. Então, na verdade, ele, Neio Lúcio, né, e alguns outros espíritos que coletam dados sobre a vida de Jesus e todos aqueles que estavam em torno de Jesus, encontram médiums que se dispõem a fazer as psicografias sobre essas experiências e saem os livros, e nós vamos aqui e ali também nos enriquecendo dessas passagens que não foram registradas, né, por aqueles que na época faziam esses registros, né, mas que não estavam perdidas e que podem servir de determinados recursos importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, Neio Lúcio, nesse capítulo, né, a razão da dor, né, está na página 97 a 99, como a Ade falou, né? É muito interessante porque a narrativa que Neio Lúcio traz era de alguém que recebeu toda a assistência espiritual para tudo, foi poupado de determinadas dificuldades na vida, né, na encarnação que estava vivendo, de aborrecimentos, de determinadas experiências de necessidades profundas que outros tiveram e têm e terão, muitos tantos, né, nas encarnações que viveremos pela frente, né? E, enfim, tudo foi mais ou menos elaborado, e esse espírito, esse anjo, né, para ser fiel ao texto, sempre estava aqui e ali realizando essa tarefa de salvaguardar aquela pessoa das dificuldades próprias, típicas, naturais, comuns de uma encarnação. Né? Mas, em dado momento, essa pessoa começou a realizar determinados atos abusivos e, de alguma forma, não soube converter aquilo que lhe foi ofertado, né, as dádivas que lhe foram ofertadas pelaquela proteção, vamos dizer assim, em algo útil para o seu desenvolvimento e formação do caráter. E começou, então, a praticar atos ignóbeis, atos menores, né, com sentimentos subalternos, sentimentos inferiores, e então o próprio espírito sofre a interdição para permitir que ele passasse a sentir determinadas dificuldades e determinados constrangimentos. Bem, eu fiz leiam depois o capítulo, que é mais rico do que o que eu estou dizendo, eu estou apenas trazendo esse geral sobre isso, mas o que vai nos interessar no capítulo é a abordagem em que ele é, por assim dizer, abandonado, num sentido de que ele é entregue às próprias consequências dos atos inferiores que ele praticou. Né? E aí vem as dores. Aí a gente entra no nosso tema, a razão da dor. Né? Então aí vem as dores. E depois
de passar por essas dores, que vão estar lá no capítulo, depois vocês vão ler com calma, ele passa a compreender o que é a vida e como ele deve valorizar a vida. Então, o aprendizado veio pela dor. Não é? Pela dor. Daí, há um trechinho nesse capítulo que eu vou pescar para dizer, naquilo que Neio Lúcio esclarece, não é? Dentro do que Jesus também apresenta, é quando Neio Lúcio vai traduzir essa história e trazer esse valor moral central, quando ele diz que a dor é uma dádiva, é uma proteção de Deus para as suas criaturas. Isso é o que a gente vai tentar entender hoje aqui. Né? Então, o capítulo serve de base, a historinha serve de lastro, e nós vamos perceber isso nas nossas vidas. Porque a dor, por exemplo, a dor do ponto de vista físico, né? Vamos começar pela dor física, é mais conhecida nossa, é mais perceptível. Se eu estou andando e eu topo, eu acho que todo mundo aqui já tomou uma topada. Ai, meu Deus do céu! Aquela topada mesmo que o dedo fica desse tamanho. É uma dor que não brinque, não. É coisa muito séria, né? Por alguns segundos, até que aquilo passe, você fica muito aborrecido. Mas o que é que acontece? Você tem ali o quê? Um registro. Você tem um registro. Os seus terminais nervosos disseram a você, amigo, você sofreu uma lesão no dedo. Você registra. E você vai buscar a causa da lesão, a topada. E você vai buscar o recurso que vai sanear aquele ferimento causado pela topada. Mas precisou a topada. Vocês estão entendendo isso? A topada terminou sendo necessária para que você registrasse aquilo. Do ponto de vista moral, e aí a dor, a razão da dor que ele se refere no capítulo, e nas tradições espirituais, a dor, ela já não é corporal. Da dor corporal se ocupa a medicina e outras atividades, outros campos investigativos e curativos, né? A fisioterapia e outros tantos. Mas da dor moral, olha aí, a dor moral, ela se torna necessária para que nós também façamos os registros ou as percepções daquilo que não percebíamos até a dor aparecer. Até ela aparecer, nós não percebíamos. Notem que o anjo vinha conduzindo o indivíduo sempre com provimento, na historinha, né? Narrada por Neio Lúcio, sempre com provimento, evitando isso, evitando aquilo. Essa é uma conduta amorosa. Notem que o capítulo, que é objeto do nosso estudo hoje, o capítulo ele traz as duas coisas. O capítulo traz o cuidado do amor até um ponto. Ele traz o cuidado do amor até um ponto. Se não há a transformação, vem a dor. O indivíduo foi deixado entregue às próprias consequências pela lei de causa e efeito do que ele havia realizado. Então, fixemos sempre isso. Antes da dor virá sempre o amor. Deus não poderia começar o nosso processo de mudança com a dor. Ele não faria isso. Ele sempre traz antecedentemente, portanto, antes, o amor. Há sempre alguém que se torna para nós uma referência do amor. Por isso que Jesus aparece e diz, eu sou a luz do mundo.
Quem não andar comigo, andará em trevas. Que trevas? As trevas da sua própria ignorância. As trevas da sua não percepção do amor. Quando a gente não percebe o amor onde ele está, nós terminamos realizando o quê? Um certo processo de isolamento. Não é assim com o egoísta? Notem isso. Né? Vamos ver se a gente consegue trabalhar pelo menos 4 pontos hoje aqui, né? Vamos começar com o egoísmo. O egoísmo é um processo, portanto, ilusório. Por que ilusório? Porque eu não despertei, eu não captei, eu não percebi a caridade. Eu não percebi a generosidade. Eu não percebi o altruísmo. Não é que não existam. Eu sou beneficiado por tudo isso. Porque eu não conheço nenhum bebezinho que fez o próprio mingau. Eu não conheço. Alguém fez o mingau dele. Alguém cobriu ele. Alguém deu medicamento a ele quando ele adoeceu. Alguém conduziu ele ao médico. Alguém deu banho. Se alguém fez isso e nós todos estamos aqui, nós precisamos ser agradecidos. Se nós formos mal agradecidos a todo mundo do planeta, a essa pessoa nós temos que ser agradecidos. A essa temos que ser agradecidos. Senão não estaríamos aqui. Não é? Então notem que haverá sempre alguém que fez algo pela gente. O que nos falta muitas vezes? Perceber. Você não percebe. Às vezes você não percebe a esposa cuidadosa. Você não percebe o marido zeloso. O filho amoroso. O irmão que lhe dá sempre base, sustentação, bom ânimo. Mas essas pessoas existem em torno de nós. Mas nós vivemos os dias, um dia após o outro, e às vezes não percebemos essas pessoas. Então o que fazemos? Nós fazemos um processo ilusório. Por que ilusório, amigos? Porque a ilusão é uma falsa verdade. É uma falsa percepção da realidade. Aquilo não é real. No egoísmo, eu tenho a falsa ideia de que para eu ter segurança e ser feliz, eu tenho que trazer as coisas e as pessoas até mim e aprisioná-las. Há um aprisionamento das pessoas. Num processo egocentrado. Eu fico centrado no ego. Eu nem vou para dentro de mim, porque há uma vida... Eu vou usar uma expressão aqui pouco usual, mas existe um infinito dentro de mim e existe uma imensidade fora. Mas eu não vou para fora. Quando eu vou para fora, eu vou para aprisionar e trazer até mim. E não vou para dentro. Lembra que Jesus contou uma historinha, assim, uma parábola? Ele diz assim: que homem, sabendo que em um terreno existe um tesouro enterrado, não vende tudo o que tem, ou seja, vender tudo que tem é alienar, né? Alienar as coisas. Vender, res aliena, né? Do latim, vender as coisas. Não se liberta delas. Vender as coisas que você anexou é libertar-se delas, porque a sua atenção está aqui fora e a sua energia, o seu tempo concentrados em empreender coisas e pessoas. Há homens que não tiram o olhar das telas. As salas dos negócios deles são cheias de telas.
Bolsa de Londres, bolsa de não sei o quê, bolsa do Japão, bolsa dos Estados Unidos, bolsa do quê, aquelas telas, né? Que sobe, vendeu agora 1.000 ações dele. Tá? Ele é um prisioneiro dessas coisas. Ele é um prisioneiro, mas ele não nota que é. Para ele é um homem de sucesso. Ele é um homem de sucesso, de negócio. Mas ele é um prisioneiro. Tão prisioneiro quanto aquele que não tem nada e sonha em ter uma sala com essas telas todas. É outro prisioneiro. Mas esse é o prisioneiro que não tem nada, mas é um prisioneiro. Notem isso, porque ele está egocentrado. Então, na nossa movimentação egoística, nós terminamos, quando isso se torna um processo patológico, né, grave, nós terminamos isolados. São pessoas isoladas. São pessoas que fazem egocentrismos, estranhismos, trejeitos estranhos, difíceis, pessoas de difícil relacionamento. Por que difícil relacionamento? Porque só existe o padrão dele. Se você não se ajusta ao padrão dele, você não existe. Você existirá para ele até quando você for útil para ele. Né? Naquela corrente de pensamento, os utilitaristas. O que é o utilitarismo? É o uso de alguém até quando for útil às suas pretensões, aos seus interesses. Não foi descarte. Então, notem que nós não estamos fazendo uma censura ao egoísta. É isso que é importante a gente compreender. O que nós estamos realizando aqui hoje? Um ato de percepção, de compreensão e de entendimento da dor dele. Mas onde está a dor dele? No isolamento. Que muitas vezes ele só vai perceber aos 70, 80 anos. É quando ele vai perceber isso. Gente, isso acontece muito mais do que o que a gente pensa. Isso acontece mais do que o que a gente pensa. A não percepção do outro que nos torna pessoas sozinhas. Sozinhas. Família, filhos, às vezes você tem uma empresa que tem 80 empregados, né, funcionários, colaboradores, tem 80 pessoas ali transitando, você transitando, mas é você que escolheu estar isolado. Não são as pessoas que lhe isolaram, é você que escolheu estar isolado. E esse estado, se for vivenciado por um período muito longo, faz a psicopatologia. Faz a doença mental, a doença psíquica. A doença que tem repercussão emocional. Significa dizer, você produz uma emoção fruto desse estado de aprisionamento que você vive. Uma emoção. Notem, o sentimento é uma coisa, a emoção é a expressão de um sentimento que tem reverberação orgânica. Tanto que quando temos uma emoção muito forte, aí dói o estômago, a pessoa fica tonta, é uma emoção. Peraí, ainda deu uma água aqui e tal. Aí a pessoa fala, você está melhor? Porque a emoção vai passando, que é aquela, né? Aquele impulso, aquela experiência intensa, muito embora breve, mas intensa, que desestrutura o organismo do indivíduo, o equilíbrio, né? O equilíbrio homeostático, como se fala, do organismo. Mas isso vivido décadas, anos e anos e anos e anos e anos e anos, cristaliza no psiquismo.
Então, a nossa abordagem hoje aqui não é uma abordagem de crítica ao egoísta, mas é uma abordagem de compaixão. Tá dando para ficar claro isso? Se não tiver, eu volto tudo. Porque o que nós precisamos registrar aqui é a compaixão pela dor que essa pessoa vive. É um isolado. Porque ele se isolou. Porque ele se isolou. Então é uma dor que vai seguindo e a terapia correspondente para isso não é tão fácil assim. É preciso haver uma conversão. Ele precisa fazer uma conversão, uma mudança. Como a Dê falou, né? Tem um momento que a Dê falou que assim, se referindo à reforma, ele usou essa palavra, a reforma. Ele precisa fazer uma reforma. Né? Uma reforma do pensamento. Uma reforma do entendimento. Mas ele não precisa de uma mera informação sobre a caridade. Ele vai precisar de ter uma compreensão da caridade. É mais do que um entendimento intelectivo, é uma compreensão. Então, essa dor que ele vai vivenciar, nós vamos encontrar na literatura espírita, especialmente em Joana de Ângeles, com o nome de dor sensibilização. O que é a dor sensibilização? É a dor que sensibiliza. Porque até então, tudo para mim, nada para as outras pessoas. Mas nos estados profundos de vivência dessa dor, por uma encarnação, por 2, por 3, por 10... Espera ainda, meu amigo. Aí agora você vai entrar num choque, numa contradição muito profunda com o quê? Com a sua natureza íntima. A sua natureza íntima. A natureza íntima de todos nós. Que é uma natureza divina. Deus em nós. O que é o reino dos céus que Jesus se refere? O reino dos céus, Deus em nós. Então, o processo ilusório, ele só poderá ser curado com a verdade. Com o conhecimento da verdade. Jesus diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Livres do quê? Livres disso. Livres desses impositivos menores, reduzidos, pequenos, que nos provocam esses estados de dor e de sofrimento. Na questão 255 de O Livro dos Espíritos, Kardec falou uma pergunta muito interessante aos espíritos. Kardec pergunta assim: que dor é essa? Que dor é essa que vocês falam que os espíritos em sofrimento sentem aí no mundo espiritual? Aí os espíritos respondem a Kardec dizendo assim: essa dor é uma espécie de angústia moral. Gente, angústia moral é um negócio. Quem já passou por isso vai entender o que eu vou dizer aqui. Que eu não sei se eu vou conseguir traduzir isso, mas a angústia moral é uma dor que não é, por exemplo, eu tomei a topada, eu sei que a minha dor está no pé. Ai, meu Deus do céu, eu sei que está no pé, gelo, bota gelo. Mas a angústia moral é uma dor geral. Você não sabe o que ela é. Você não sabe o que é que está acontecendo. Ontem eu conversava, sábado eu conversava, eu fui fazer uma viagem para visitar um irmão meu no interior, que eu já não via há uns 2, 3 anos. Não, vem e tal, é minha formatura. Eu fui lá, a formatura dele. Aí ficamos conversando, aí na casa dele tinha uma pessoa que estava passando por um determinado processo
estava à mesa e a própria pessoa começou a falar, olhando para mim. Nós estávamos na mesa, né? Aí saiu uma pessoa, saiu outra, ficou eu e a pessoa e mais uma pessoa que estava lá. E essa pessoa começou a falar do problema familiar dela, que é gravíssimo, por sinal. E um problema que está com mais de 40 anos. E a angústia dessa pessoa era algo que você dizia assim, o que é que eu vou dizer a essa pessoa? Porque tem angústias que você não sabe o que você vai, assim, o que você vai dizer à pessoa. Porque é algo tão geral, tão diáfano, mas também tão intenso, parece até uma contradição que eu estou dizendo. Algo diáfano, algo intraduzível, vamos dizer assim, não tem como traduzir, mas é algo que ao mesmo tempo é muito vívido, é muito intenso. Isso não poderia ser exatamente pelo acúmulo no tempo? Pelo tempo, exatamente, se tornou um peso. Um peso muito, muito. E aí eu disse a ele, você foi no ponto, aí eu disse a ele assim, ó, veja bem, conversamos um pouco e tal, eu não entrei muito em evangelho, nem tanto, dei uma pincelada em Jesus e tal, porque a pessoa não tem nada a ver com Jesus, com a religião, mas a dor existia. Eu não queria saber de Deus, mas a dor existia. A dor é aonde ele para retornar. Aí é onde você tem que voltar no caminho. A dor faz você voltar no caminho. Você quer ter o mundo com você. Mas, meu amigo, você não vai ter o mundo. Jesus fala isso, né? Ele diz assim, de que vale ao homem, assim, né? De que vale ao homem ter o mundo, conquistar o mundo e perder a si mesmo. Né? Perder a si mesmo. Que era o que estava acontecendo. Então, foram duas experiências. Essa foi uma, e que eu disse a ele isso. Você sente um peso. Sinto. Você pode se libertar desse peso agora. Agora, eu digo agora. É você que vai escolher. Ou você entende essa pessoa que vem fazendo isso o tempo inteiro na sua vida. Não, você não sabe. Calma, meu amigo. Ou você entende essa pessoa e liberta essa pessoa e se liberta. Simplesmente, amigo, a decisão é sua. Não tem uma pessoa que possa tomar essa decisão por você. Não é a morte dessa pessoa que vai resolver a sua questão. Se ela morrer, você seguirá mais 30 ou 40 anos com ela dentro de você. Você pode escolher isto. Você pode escolher libertar-se disso. Então, eu ficava refletindo muito sobre isso, porque, vejam, como a vida, ela cria as condições para... E digo a vocês, ele parou para pensar. Falou, olha, meu amigo, eu vou pensar nisso. Eu disse a ele, mais que isso, amigo. Você vai pensar? Vou pensar. Eu digo a você, você já está bem melhor. Ele fez assim. Você já está bem melhor. Porque você encontrou o caminho. Agora é caminhar. Se você sabe o norte, Ade, obrigado, Ade, o norte é esse. Meu amigo, agora é você que tem que caminhar. Porque você não tem um norte, mas se você tem um norte, agora você vai caminhar. Cada passo na direção da meta que você elegeu e escolheu, e Jesus diz, a meta é Deus. Não é assim que Jesus fala? A meta é Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e aí sua justiça é um capítulo à parte, e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Quer dizer, as coisas vão chegando para você. As coisas vão chegando. E eu digo a vocês, mesmo que as coisas que cheguem não sejam coisas materiais,
nem coisas corporais. Elas não vão fazer muita diferença para você quando você encontrou o caminho. Elas não vão fazer. Você vai seguir, porque você vai seguir com alegria imensa e profunda, porque você sabe agora sair desse sofrimento. Você sabe sair dessa dor. Vejamos o estado dos orgulhosos. Vimos os egoístas, brevemente. Vamos ver os orgulhosos. O orgulhoso é aquele que tem a falsa ideia de que é melhor, de que é especial ou de que é superior às outras pessoas. Mas é uma falsa ideia. Porque falta o que a ele? A percepção da igualdade. Ele não tem essa... Vejam, a gente não tem que matar os orgulhosos. Até porque somos. Mas nós não temos que matar os orgulhosos. Nós temos que construir um estado de compaixão da dor dele. É uma compaixão. Porque na vivência ou na experiência do orgulho, normalmente fazemos o quê? Os embates. A conduta típica do orgulhoso é criar um embate. Eu tenho uma pessoa muito querida, amizade de 40 anos, sensacional. Ela é muito minha amiga, mas todas as vezes que a gente diz alguma coisa, ela diz, eu não concordo. Não, eu já estou esperando. Quando eu digo, menina, você sabe, eu li um livro interessante e tal, o cara fazia uma abordagem, e uma abordagem que eu identifiquei que Jesus falava sobre isso, no Evangelho de Mateus, eu me lembro que é uma passagem, mas eu não concordo. Eu digo, tudo bem, eu não vou discutir que ela não concorda, mas, sabe, assim, um embate, porque é típico da pessoa que acha que que precisa ter uma atenção superior. Ponto. Se você desloca a atenção daquela pessoa para uma outra pessoa que fez uma obra, que fez um livro, você perdeu a atenção dela. Ela já não é a pessoa especial que você teria que achar que ela era. Porque você foi falar de uma outra pessoa. Não tem pessoas que ficam enciumadas quando você cria uma nova amizade? Mas a pessoa não fica alegre, não. Diz, não, é amiga de fulano, agora é minha amiga. A gente devia pensar assim, né? Não. Mas você não consegue ver os defeitos dessa pessoa, não? Defeito? Eu não estou vendo defeito nenhum. Não. Aqui é um episódio, eu não vou nem contar aqui. Mas, imagine, gente, apenas porque você deslocou a atenção dela para uma outra pessoa. Isso não quer dizer que você não ame mais aquela pessoa, que não seja sua amiga, que não... Isso não quer dizer isso. Mas a pessoa não compreende isso. Notem, fica parecendo até uma coisa infantil, né? As crianças são assim, né? Me dê meu brinquedo, você foi brincar com fulano. Mas é um pouco isto. Mas é um pouco isto, porque nós ainda continuamos crianças nesses aspectos. O orgulhoso é o controlador, né? O orgulhoso, ele termina desenvolvendo técnicas para controlar. Na verdade não controla, mas ele desenvolve técnicas. Né? É por isso que o contrário da ilusão, da verdade, não é a mentira. O contrário da verdade é a ilusão. A mentira é uma técnica que o iludido usa para manter-se na ilusão. Aí eu minto, eu lhe engano, eu lhe induzo a erro. Mas é uma técnica. Porque você está iludido. Quando a verdade aparece para você, aí você faz os registros que você não faz. Meu Deus do céu, como eu fui infantil. Olha, eu me lembro, há 10 anos eu disse isso a fulano. Eu lhe disse essa, pô, me perdoe, eu não queria ter dito isso. Não, a pessoa às vezes nem... Não, esquece isso, você me disse isso um dia, eu nem me lembro que você disse. Porque a pessoa não estava na sintonia do orgulho, da disputa.
né? Então vemos pessoas muito inteligentes, muito inventivas, promovendo disputas, quando elas deveriam produzir o quê? Conciliação, cooperação. É uma palavra que Emmanuel usa muito, o mentor de Chico Xavier. Ele diz que cooperar é a palavra da vida. Cooperar é vincular-se sempre ao outro para realizar uma tarefa elevada. Ele diz, essa é a tarefa da vida. É você enxergar no outro, o outro tem 1000 defeitos, 1000 defeitos, espera ainda. Por exemplo, dirigente da casa espírita, né, um coordenador. Fulano é isso. Não, mas ele tem um talento. Eu preciso aproveitar esse talento que esse trabalhador aqui tem. Né? Então, vou conduzi-lo para um vínculo de cooperação com outros que têm outros tantos talentos a partir do desenvolvimento do talento dele. Isso é um ato de quem coopera. Quem coopera cria os mecanismos para que outros estabeleçam, né, a movimentação das suas recursos cooperando. E às vezes até o próprio não percebe. Não percebe. O próprio não percebe. Né? Mas se você está atento na condição de coordenador, né? Coordenador é alguém que tem que ter um tato psíquico em relação ao grupo que você está coordenando, para ver aqui e ali como está aquela pessoa, em que condições está. Ah, mas é muito vaidoso. Mas vamos ter compaixão. É por isso que essa palestra de hoje é uma palestra para a compaixão, não é uma palestra para a crítica do orgulhoso, do egoísta, né? A fim de que o indivíduo que, com as dores próprias do orgulho, porque, amigos, o embate sempre, em todos os instantes, em todos os momentos, em todo o ambiente familiar, no ambiente de trabalho, isso ao longo do tempo cansa. Cansa. Eu tenho um amigo querido que ele diz assim, vejam que cansa. Vejam que cansa. Ele tem muita coisa do embate. O cara é extremamente inteligente, muito embate. Ele diz assim, quando um indivíduo começar a dizer assim, vem cá, você acha que eu estou errado? Ele já brigou com alguém lá. Eu digo, ó, eu não sei se você está errado, mas você já deu o primeiro passo achando que pode estar errado. Já é muita gente. Parece uma brincadeira isso que eu estou falando aqui, né? Mas não é brincadeira, não. Já é algo que trincou dentro daquela estrutura muito cristalizada no indivíduo de que só ele está certo. Só ele está certo. Então, mesmo quando a vida toda mostra a ele que ele está errado, ele se isola e diz, não, eu estou certo. E aí adoece. Né? Adoece. Esse adoecimento é o adoecimento resultante das intensas e desgastantes disputas que nós realizamos. Porque é muito cansativo, as pessoas se cansam da gente. Com o tempo, as pessoas se cansam. Gostam de você, admiram, às vezes é a esposa, às vezes é o esposo, admiram um filho, mas as pessoas vão tendo dificuldades de dar as suas opiniões, porque as suas opiniões serão sempre contestadas. Você impede que outras pessoas tragam os seus acréscimos para você, porque só você está correto. Eu não ia falar de caridade, mas vou ter que falar. Você trouxe aqui. Tá vendo? Obrigado. É isso. Então, são essas dores que nós achamos que essas pessoas não têm, elas têm. Elas têm. Elas, no íntimo, na profundidade da alma, elas sabem. Poxa, eu brigo com todas essas pessoas aqui, elas não gostam de mim. Se elas não fizerem compaixão, que é o sentimento do coração, elas realmente não vão gostar de você. Mas se você encontrar corações maduros, você vai dizer coisas às pessoas e as pessoas vão te ouvir. Vão te ouvir porque compreendem que você está doente. A pessoa está doente.
Né? Assim não é o culpado. Né? O culpado também é um pouco isso. O culpado é aquele que tem a falsa ideia, portanto, a pouca percepção, de que ele não tem que ser punido. O culpado, ele quer ser punido. Se você diz a alguém, não, que bom, menino, nós conseguimos isso aqui para você, tudo resolvido. Não. Não como, fulano? Não! Dê a Beltrano, ele merece. Não, rapaz, para você, todo mundo se reuniu aqui para fazer para você. Não, eu não quero, não. Acreditem. Não tem aqueles que querem tudo? Há aqueles que não se julgam merecedores, porque são culpados e não merecem receber. Desenvolvem uma auto-baixa estima. Nada é para ele não é merecedor de nada. Quando, na verdade, ele é merecedor de tudo. Olha, né? Tudo, todas as coisas que lhe chegam, todas as possibilidades e todos os recursos que foram ignorados ou vilipendiados por esse sentimento, por essa construção. Jesus tem uma expressão que ele diz assim: ninguém sairá da terra sem que pague o último ceitil. Ceitil é um centavo de moeda, né? Sem que pague o último centavo. O que é que ele quer dizer? É possível pagar. As construções religiosas de sempre dizem ao indivíduo: você é culpado e você tem que pagar. Não é assim? Você é culpado. O que você sofre é porque você tem que pagar. Mas o que você sofre é fruto da lei de causa e efeito. Não ponha mais sofrimento onde a própria lei não põe para você. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que é dedicado, acho que é o 5º, dedicado a tormentos voluntários. O que são os tormentos voluntários? São tormentos ou sofrimentos internos que o próprio indivíduo cria para ele, mas não estava no planejamento dele. Ele não precisava passar por aquilo. Ele agravou a situação dele, que não era necessária. A lei só estava pedindo a ele que ele se reharmonizasse em um ponto ou alguns pontos, meu amigo. É só isso, amiguinho. Não é mais nada, não. Não precisa se matar, não precisa. É só você se harmonizar. Mas aí ele amplia, ele aumenta essa situação. Então ele se torna rigoroso consigo mesmo, porque o culpado ele é rigoroso. Todas as possibilidades de uma melhoria para ele nega veementemente. E normalmente ele vai aderir a uma crença, a uma religião que diga que ele é culpado pela afinidade, pela vibração e pela busca dele. E todo mundo vai se reunir e dizer: você é culpado. Quando Jesus não diz isso. Quando Jesus não diz isso. O malfeitor que foi crucificado com Jesus tem a percepção do erro. Olha, ele tem a percepção do erro. Amigos, é uma questão de tempo. Mas tempo, são milênios ou segundo. Um segundo é tempo, ou um segundo não é tempo. Um segundo é tempo. Ele pode levar 1 milênio para entender que errou, mas ele entendeu em 1 segundo. Eu errei. Senhor, estarei convosco no seu reino? E Jesus responde: sim. Hoje mesmo eu te digo, estarás comigo no meu reino. Que ninguém aceita isso, mas isso é para um outro dia, senão tem um negócio interessante nessa passagem aí. Mas entenda, é o tempo. Você não é o senhor do tempo. Deus deu tempo, condições de aplicarmos os recursos que recebemos dentro das experiências que foram facultadas. Isso é tempo. Há muitos conceitos de tempo, né? Muitos. Mas será que não temos aí um conceito de tempo? Um conceito de tempo? A aplicação pelo Espírito
Espírito aplicando os recursos que ele recebeu dentro das condições que lhe eram facultadas. Jesus conta uma parábola para dizer isso. O que é a parábola dos talentos? Se não isso. Depois o senhor volta, agora vamos tomar as contas. Oh, meu Deus, eu não apliquei. Isso que aplicaram. Ah, sim, sim, sim. Bom servo e trabalhador, não é assim na parábola? Bom servo e trabalhador. Porque foste fiel no pouco, dentro daquele... Eu te concederei mais. Eu te concederei mais. Entra na minha glória, eu tenho para você outras tarefas. É isso que o Espírito quer ouvir. O Espírito que já está na caminhada, ele quer ouvir isso. Ele quer mais recurso, porque receber pouco. Ele quer mais recurso para, com mais recursos, ele fazer novas aplicações e dentro dessas aplicações, ele captar mais a vida e tornar-se vida para alguém. Esse é o recurso. Essa é a chave. Seu coração. Então nós estejamos atentos aos nossos sofrimentos. Aquilo que a vida nos sinaliza. Às vezes podemos achar que estamos sozinhos, mas nunca estaremos sozinhos. Jesus sempre é o nosso amigo. Deus é o nosso Pai. Muita paz. Alguma pergunta? Viu como a gente fica paralisado? Quando chegar em casa, aqueles que tiverem o livro, ou se não tiverem, baixe no PDF e leiam. Esse livro é algo excepcional. São lições, uma atrás da outra, que nos levam a pensar coisas que no momento nem passa pela nossa cabeça. Vivemos sem perceber a profundidade daquilo que fazemos, muitas vezes. E por conta disso, deixamos passar certas situações que seriam muito proveitosas a nós. É muito engraçado isso, mas é uma grande verdade. Por isso que sempre eu estou falando de ouvidos de ouvir, olhos de ver, pesquisa. Não? Eu estava falando isso antes, não foi? É preciso que nós pesquisemos, que nós busquemos muito conhecimento e aprofundando, porque à medida que eu vou adquirindo outros conhecimentos, que necessariamente não tem que ser só espiritismo, mas uma coisa está ligada à outra, não tem como você separar. Viver é isso. É aproveitar cada segundo, cada momento, para que nós sejamos melhores a cada dia. E isso significa lapidar esse conhecimento segundo as minhas ações e pensamentos diante da lei divina. Isso faz parte. Nós conversamos o que antes sobre uma mãe com um filho médico, lembra? Ele não estava presente. Eu citei um exemplo de uma mãe lavadeira que o filho se forma, aquele caso lá de Divaldo Franco, sim, sabe? Sim, verdade. Eu estava explicando isso. Isso encaixa perfeitamente no que você disse. Verdade. Eu não tinha nem ouvido você falar. Se encaixa perfeitamente. Então, esse exemplo que eu trouxe, e eu não trouxe com a ideia de interferir na palestra dele absolutamente, é porque surge, as coisas vêm, não é à toa, que tem espíritos conduzindo as coisas. E quando nós unimos, dá para perceber exatamente tudo o que ele disse, com clareza. E tem mais coisa que ele não tem tempo de falar, porque é curto. O tempo já acabou. Mas, se não, um seminário sobre isso seria fantástico.
3, 4 horas falando, com intervalo evidente, seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Eu penso assim, lá na frente, logo, porque é muita coisa que passa desapercebida. E essa dor desse filho, né? Essa dor que é da alma mesmo, né? Acho que é o racional brigando, porque não fez o que deveria ter feito, né? Ela quer falar. Eu achei bem interessante o caso que ele trouxe, né? Que foi o irmão e outra pessoa, e como a espiritualidade age o tempo todo, né? Como Deus é perfeito, né? Ele tirou o senhor de mais de 10 anos, né? Que o senhor já não via seu irmão. Não, 3 anos. 3 anos. 3 anos, tirou o senhor daqui para ir lá, para, na verdade, socorrer a essa pessoa. Talvez o fundamento maior não seja encontro, né? Uma pessoa que há anos e anos não se perdoava e não perdoava o outro. Isso. E talvez levasse isso para o túmulo, né, caso não houvesse realmente essa providência de Deus. E viver uma vida infeliz, né? Feliz. Quando ele pode se libertar disso e libertar o outro. O outro. Essa libertação que nós estamos falando agora e que ele comentou brilhante, a gente vê isso nas mediúnicas. Sim. Quando nós temos a sintonia com os nossos desafetos, se eu posso cortar a sintonia se eu quero, mas eu fico né, o tempo todo naquelas birra de me manter daquela forma e não vejo outra possibilidade de ação. O outro da mesma forma. Então, a gente... orgulho. Orgulho. E muito mais coisas que não foram ditas aqui agora. Então, quando isso eu tenho consciência, eu posso tranquilamente me libertar. Porque vibração tem a ver com isso. Se eu não sintonizo, é porque eu já vibro mais alto e o outro não me acha. Falando assim no português bem simples. Então, é fácil, é só eu, como eu digo aqui constantemente, eu preciso de alguma forma sair da mesmice e crescer. Deixar de ser uma criança embirrenta que quero ter a minha vida daquela forma porque me ensinaram assim. Tem outras maneiras que não foram vistas antes e que agora eu posso me dar a oportunidade de conhecer. Mas eu não quero fazer porque eu não quero renunciar ao meu tempo de diversão, disso e disso para estudar. Por exemplo, e quando eu estudo ou ouço uma palestra como essa, isso aqui foi fantástico. Se eu pensar e raciocinar bem e chegar em casa e ler de novo, do 97 ao 99 a página, eu não esqueci, porque eu li antes de vir para cá. Eu sempre leio a palestra. Não, claro. Não até para fazer, se o palestrante não vier, eu tenho um argumento para conversar. Então, é preciso que isso seja feito. E essa dicotomia tem que existir da sintonia, senão eu permaneço na mesma. Vamos lá? Desculpe, viu, falar, mas só completar um pouco para as pessoas compreenderem determinadas nuances. Apague a luz aí da frente à branca. Isso. Não deixe ninguém conversar aí não, Emerson, por favor. Vamos nos concentrar de novo, buscar a nossa respiração tranquila, sintonizar com a música, elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer de verdade a nosso querido irmão que veio trazer esta belíssima palestra para que reflitamos sobre este assunto. Que assunto? A razão da dor. É preciso que compreendamos que tudo na vida diz respeito a Deus. E como Ele é perfeito, generosamente justo e bom, Ele não quer que nós tenhamos sofrimento. Mas nós, ainda por inconsequências próprias, cada um dentro do seu nível, ainda criamos problemas para nós mesmos por cegueira do saber, do conhecer. Por isso, querido Jesus, amado irmão,
pacientemente aguardando que cada um de nós trilhe a caminhada para descortinar aquilo que ainda não sabemos. É passo a passo, não precisa pressa. Temos uma infinidade de tempo, mas que cada passo seja firme na construção da iluminação interior. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja e assim será. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Obrigado ao Oscar Vulcão, aos seus mentores. Obrigado a vocês por esse momento tão brilhante. Eu que agradeço. Tá certo. Obrigado. Vocês vão chegar no trabalho. Bom trabalho para você. Obrigado.